E aí, pessoal, aqui é o Fio do canal Fios Utopia. Antes de seguirmos para o assunto do vídeo, peço que vocês se inscrevam no canal, comentem e curtam esse vídeo. Então vamos começar? Hoje a gente vai fazer algumas críticas a Black Clover quando se trata do seu conteúdo, da sua duração, do seu desenvolvimento de personagens e de sua história. Black Clover é o meu shonen favorito atualmente, ele ocupa a posição 1. Porém, por causa disso, eu tenho algumas críticas para dar, justamente por não ser muito alienado em questão das coisas que eu gosto. Geralmente, o que eu gosto, eu geralmente trago algumas críticas. Trago algumas visões do que pode melhorar, trago pontos fracos e pontos fortes. E é isso que nós vamos ver hoje. A primeira coisa que eu quero trazer sobre Black Clover é que ele é um anime muito rushado, muito rápido. As coisas acontecem rápido demais, é direto ao ponto demais. Todos os arcos geralmente são seguidos uns dos outros de forma muito instantânea. Um dos maiores exemplos disso é o arco do templo subaquático e o arco da luta em Kitten, né, que é a luta contra o Reino Diamond. No mesmo episódio que termina o arco, começa o outro. Não tem um descanso, não tem uma análise, não tem alguns pontos para serem trabalhados como desenvolvimento de personagens entre um e outro. Não tem, é tudo muito rushado. E aí de Kitten vai direto, né, para a saga das bruxas, que também é muito rushado, muito rápido. Só fica mais lento assim de um para o outro quando vai para o torneio, não é para decidir os cavaleiros reais. Mas esse fato de ser rushado acontece em todos os arcos de um para o outro. Alguns são um pouco mais sutis, mas ainda assim são muito rápidos, não dá tempo de desenvolver personagens. E aí isso me deixa triste porque o Black Clover tem um world build muito legal, né? Até agora só vimos aquele continente onde tem os quatro países que representam as cartas do baralho e um outro continente que é a Terra do Sol, que eu não sei se considera continente ou país. Porém, eu acho que Black Clover poderia ser muito mais trabalhado. Tem muito mais coisa para trabalhar. As informações, as pessoas conseguirem Grimório, os Grimórios serem vinculados à alma, são coisas que deveriam ser mais trabalhadas. Então, por causa do world building ser tão interessante que dá para explorar muita coisa, e o anime ser rushado em um world building desse é algo, um ponto extremamente negativo. Mas agora vamos falar sobre outros assuntos, que são personagens. Black Clover tem um ponto forte em desenvolver personagens secundários. Ele desenvolve assim de uma forma legal, que dá para marcar o personagem, mesmo no anime sendo rushado. Os personagens do Estouro Negro são todos desenvolvidos, são todos trabalhados, são todos mostrados a importância. A Vanessa é um exemplo, a Noelle é o maior exemplo. Não é, alguns não são tantos, como o Gordon, mas ainda assim tem um momento dele se trabalhar. Só que o problema é, ele desenvolve bem os personagens que ele se propõe a desenvolver bem. Os outros não. Né? Se propõe a desenvolver bem. Os membros da Realeza são praticamente todos muito bem desenvolvidos, exceto os irmãos da Noelle. Enquanto o Nozel é mais desenvolvido, mais trabalhado, os outros dois não são muito. As interações entre eles e a Noelle, onde deveria acontecer mais, não acontece. Por exemplo, no arco dos elfos, onde ela salva eles. Tem um momento que ela diz ao Nozel que foi ver a Nebra, mas não mostrou, sabe, a Nebra no processo de mudança para começar a gostar da Noelle. Foi muito instantâneo. Se você acompanha o mangá, você vê que eles se arrependeram assim. Do nada, não teve um processo. Mas o Nozel, os vermelhos são muito bem desenvolvidos, apesar do Leopoldo não ter um trabalho muito legal de evolução do poder, mas ele é desenvolvido. E aí, o que mais temos? Os outros esquadrões, a gente não vê quase nada dos outros esquadrões. Vice-capitães faltam de diversos esquadrões. Claro que não é para desenvolver os vice-capitães. Eles não são tão importantes assim, mas pelo menos mostrar como eles mostraram o vice-capitão dos Reis Leões Carmesim. Eles mostraram vice-capitães de alguns esquadrões, mas outros não. Como um esquadrão importante, que é a Águia de Prata, não vimos vice-capitão. Não vimos vice-capitão das Rodas Azuis. Só vimos a capitã com as Cavaleiras da Alma, mas nada de vice. Não vi. Não apresentou. Do Jack também, imagina quem deve ser o vice-capitão do Jack. Então, não temos. Então, essa falta de desenvolvimento de personagens que poderiam ser desenvolvidos, poderiam aparecer, me incomoda muito neste anime também. Próximo tópico. O Power Scale evolui muito rápido. E nos 5 primeiros episódios, o Asta e o Yono
não peitavam um capitão, no final do arco dos elfos, eles aparentemente já estão mais fortes que os capitães, porque eles lutam contra o demônio que capitães não conseguiram derrotar nem chegar a lutar direito de tão poderoso que é. Então, Power Scale é um absurdo no anime. É bom pra gente ver os personagens que a gente gosta. Por exemplo, a Noelle, que começou como uma Zé Ninguém, mesmo com muito poder mágico, mas em combate ela não era ninguém. Foi só ela desenvolver alguns feitiços. Ela ganhou o vestido Valkyria, começou a se tornar uma exímia lutadora de tudo, de combate corpo a corpo, a distância que ela já tinha o dragão do mar, os feitiços de defesa que ela já tinha, feitiço de transporte, e aí chegou no arco da Tríade. Ela já estava extremamente poderosa para mim ali, perto do nível de capitão, quase usando a Undine, conseguiu fazer o contrato fácil, e agora no mangá ela tá com Deus do mar, que é um espírito muito mais poderoso que os outros espíritos, eu acredito. Fez contrato é a maior maga de água do mundo, então um paladino com um demônio superior no corpo. Então, isso tudo em menos de 400 capítulos, e no anime, provavelmente menos de 300 episódios. Então, a evolução de Power Scale é um absurdo. Pra Noelle eu fiquei muito feliz, mas os outros que não acompanharam estão lá embaixo. Olha o Magna, que apesar de aprender feitiços técnicos, assim, ele é uma mosca perto de todo mundo. O Sek, que não evoluiu nada, ele não queria evoluir mesmo, não quis. Mas quando ele tentou ali, nem conseguiu lutar porque não evoluiu a magia. Então muitos personagens já começam o anime com algum tipo de talento, desenvolvem esse talento. Os outros, a maioria que não tem talento nem grande quantidade de magia, continua lá só usando assim magia técnica, como Magna, Zora. Poderosos eles não são, eles usam técnica, eles precisam trabalhar em equipe. Então, o Power Scale de Black Clover é bem problemático, né? Esses são 3 pontos que eu queria trazer aqui. Acredito que tenham mais alguns, mas explicação histórica, né, de onde surgiu a magia não tivemos até agora. Eu queria saber como é que funciona os Grimórios. Então, falta de informações importantes é um outro ponto que falta em Black Clover. A gente queria entender os Grimórios. A gente queria entender o desenvolvimento de magia, a explicação das magias. Magia de criação, magia de constrição, magia... Cada tipo de magia, sabe como em Naruto é trabalhado? Queria que fosse trabalhado em Black Clover a explicação de cada tipo de magia, mas não é trabalhado. São esses os pontos. Claro, eu não vou trazer os pontos fortes aqui, que é um anime que eu gosto, então eu poderia ficar um motivo de eu gostar, mas poderia fazer em outro vídeo. Nesse vídeo eu só quis trazer essas informações para vocês, para entender o que vocês acham. Vocês concordam que o world building de Black Clover era para ser mais explorado, que os personagens que o anime não se propôs a desenvolver deveriam ser desenvolvidos porque eles são relevantes para a trama? Vocês também concordam na questão do Power Scale, que subiu muito rápido? Vocês concordam que precisávamos de mais história, de mais antecedentes? Igual tivemos em Naruto, por exemplo, em One Piece, que sempre tem o assunto da história. A história é o ponto principal de One Piece, por exemplo. Então, eu quero que vocês comentem aí embaixo. Concordo, discordo, concordo parcialmente, discordo parcialmente. Porque aí eu vou trazer mais vídeos sobre Black Clover, né? Eu vou acompanhar o anime esse ano, provavelmente pode ser o último ano do mangá, né? Acompanhar o mangá. E nos vemos em um futuro vídeo, tá? Por favor, comentem, se inscrevam e me ajudem a crescer aqui no YouTube.